Olha, entre alguns conflitos e também algumas dúvidas que a quarentena e o isolamento social trouxe é a guarda compartilhada. Como é que fica os pais, a criança nessa divisão, não é? Durante esse período. E aí eu fui atrás, conversei com a doutora Carla Oliveira, que ela é presidente da Comissão de Direito da Família e Concessão da OAB, e ela falou que realmente esse tema está bem polêmico e que os pais estão com algumas divergências nesse momento. O que tem que mais ser priorizado é a questão do princípio do melhor interesse da criança. Ou seja, os pais têm que chegar a um denominador comum em relação à convivência com quem o filho vai ficar, ou com o pai ou com a mãe, e que nessa convivência priorize o quê? O menor risco e o menor dano à criança, sempre prevalecendo o princípio do melhor interesse da criança. Há necessidade que o menor não esteja em contato com essas pessoas que fazem parte do grupo de risco, porque o risco de contaminação se torna muito grande. Por outro lado, existe sim casais intransigentes que nesse momento de pandemia, de surto, ainda fazem alienação parental e são altamente intransigentes em relação à questão da guarda, em relação do melhor interesse da criança. Mas sempre tem que prevalecer o quê? A questão do distanciamento. Vamos supor que os pais são separados e no trajeto a criança vai percorrer lugares que possam ser vinculadores da doença, então não é permitido, certo? Ou que essa criança vai estar em contato com alguém do grupo de risco, então não é permitido, porque o que vai priorizar sempre? O princípio do melhor interesse da criança. Eliezer Rodrigues, o princípio do melhor interesse, do que for melhor para a criança, não é isso? É fundamental lembrar que as crianças são a parte indefesa, que precisam de todo o cuidado, a atenção, e os pais, nesse sentido, devem buscar um consenso, né, para garantir a melhor proteção à criança nesse momento de quarentena. As famílias devem evitar conflitos, né, para garantir um ambiente saudável, né, tanto no sentido da saúde do corpo, como da mente das crianças, que também, de alguma forma, estão se adaptando a essa situação de quarentena que elas estão vivendo. Marido e esposa se separam, pai e mãe não se separam, não é, Lalesca? Por isso que realmente, como foi bem destacado pela profissional, o objetivo é manter a criança da melhor forma possível. Tomar decisões, buscar-se o consenso na tentativa de garantir a melhor saída para a criança. Isso, a gente não sabe as circunstâncias que levou à separação e também após separação, como é que o casal está. A gente sabe que tem alguns casais que ainda não se entendem depois da separação, fica um conflito aí, mas nesse momento de pandemia, é um momento sério, é um momento em que o mundo está vivendo uma guerra e é necessário a gente buscar o diálogo, buscar a conversa para decidir o melhor para a criança e também para os restantes dos familiares. Porque se o pai ou a mãe tem também idosos dentro de casa, de repente o avô, a avó, também são um grupo de risco, da mesma forma da criança. E fica complicado esse vai e vem, não é? Então, é necessário o diálogo, tanto dos pais como dos avós e também com a criança, para saber, entender também a real situação que a cabecinha da criança está. Estudiosos, pesquisas mostram que a mortalidade de crianças, no caso de 0 até 11 anos, por conta em decorrência da Covid-19 é muito baixa, mas como bem disse Lalesca, como disse a especialista, também como lembrou Eliezer, no caso a criança pode ser um vetor, pode levar o vírus para aquelas pessoas que são mais sensíveis, que podem sofrer consequências mais graves em decorrência do vírus em seus organismos.